O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, o Senhor quer falar ainda mais conosco. Obrigado por cada palavra dos hinos. O Senhor já ministrou no nosso coração o seu chamado a cada um de nós nessa noite. E ainda nessa noite queremos abrir o nosso coração. Senhor, nós não somos merecedores, mas o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos resgatou. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, te glorificamos, mesmo não merecendo, Senhor. Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, mais uma noite de encorajamento para nós, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor tem um hino que diz que o Senhor insiste em me fazer reinar. Na verdade, essa insistência do Senhor é o seu amor, o grande amor do Senhor com o qual nos amou, né? E ainda nos ama. Essa semana, durante a semana, nós desfrutamos da quarta semana desse volume, que é o segundo, que fala o plano da salvação divina. E desfrutamos a quarta semana a genealogia do rei do reino dos céus. Vamos falar juntos? A genealogia do rei do reino dos céus. Graças ao Senhor. Gostaria de abrir com os irmãos aqui em Lucas, o livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 31 ao 33. Aleluia. Livro de Lucas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1, do 31 ao 33. Nós vamos ler, tem o Mateus 1,17, mas a gente vai ler só este mesmo. Todos os irmãos encontraram? Ó Senhor Jesus, vamos ler juntos. Eis que conceberás à luz um filho, chamarás pelo nome de Jesus, e será chamado Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia! E o seu reinado não terá fim. Irmãos, nós temos um rei que tem um reinado que não tem fim. Aleluia! Senhor Jesus. Irmãos, isso é encorajador demais, né? E essa semana nós desfrutamos essa genealogia desse rei que é o Senhor Jesus. É o rei do reino dos céus. É o rei da igreja. Ele também quer ser rei da minha vida e da sua vida, da nossa vida. E a luta que nós enfrentamos hoje, irmãos, em todos os sentidos da nossa vida, é para que o Senhor reine em nossas vidas. Ó Senhor Jesus. Nós vamos ser bem breve aqui nesse início, porque o Senhor já tem falado para nós a respeito do jardim do Éden, da queda do homem, ali Adão e Eva, na viração do dia, desfrutando do Senhor, com palavra profética, né, como o Cláudio compartilhou outro dia, talvez não tão compreendida, mas Deus falava todos os dias. E hoje Deus está falando para nós a todo momento, é ou não é? E no início, ali em Gênesis 1, nós também já sabemos que a terra estava sem forma e vazia, por causa da rebelião de Lúcifer que caiu, e tudo que ele toca torna sem forma, fica vazio, fica desagradável. Senhor Jesus, tudo fica sem ordem, irmãos. Onde o inimigo atua, não tem ordem. Foi falado para nós também anteriormente, toda vez que houver autoridade divina, a ordem é estabelecida e o caos é retirado. Então esse é um princípio
que Deus tem falado para nós, para que possamos lutar. Senhor, encabeça a minha vida, encabeça o meu viver. Se tem alguma área da minha vida, na minha experiência, que tem desordem, é porque falta o encabeçamento de Cristo. Não é verdade? Em Gênesis 3 houve uma tragédia. Na semana passada o Celso, o nosso profeta, mostrou para nós que Deus havia dado uma ordem para levantar uma serpente de bronze a Moisés. Levanta a serpente de bronze. E todo aquele que olhar aqui e mirar, será curado. Não é isso? Números 21. E em Gênesis 3, Adão e Eva estavam ali limpos, puros, sem nenhum defeito, sem nenhum veneno. Mas quando Eva comeu daquele fruto incentivada pela serpente, o veneno entrou em Eva e automaticamente contaminou o homem. Espiritualmente falando, aos olhos espirituais, eles se tornaram pequenas serpentes. Porque o Senhor veio em forma de serpente, na carne pecaminosa, mas sem o pecado. Então, a todo aquele que nele não crê ainda, por isso que nós precisamos levar a injeção divina, né? Para as pessoas, para que elas deixem de ser aqueles que não crerem, né? E ainda nós que cremos precisamos, para que essa natureza de serpente que está em nós seja cada vez mais anulada. Senhor Jesus. Então o homem, ele foi, Deus com o seu plano, estava tudo certo, o homem caiu na lábia da serpente. No início ele queria ser como Deus e falou para Eva: se você comer, você vai ser igual a Deus. É a mesma proposta. E hoje também ele quer nos tornar Deus de nós mesmos. Porque toda vez que o Senhor não me encabeça, quem manda é o inimigo. Mas muitas vezes eu penso que sou eu mesmo. Eu não tenho controle de nada, eu preciso pedir: Senhor, controla a minha vida. Irmãos, e Deus quer controlar a nossa vida. Esse é o desejo do coração do Senhor. Não viva independente. Não viva de qualquer maneira. É o que o Senhor está falando para nós, é ou não é? Viva na minha presença. Abraão ficou quantos anos, irmãos? Longe, triste, cabisbaixo, caído, angustiado, depressivo, ansioso. Aí um dia Deus falou assim: agora eu vou te dar folga. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque Deus é perfeito, né? Jesus é o Senhor. Então essa foi a raça criada. Deus criou com as suas próprias mãos. Mas por causa desse detalhe, por causa desse veneno, essa raça criada não pôde dar continuidade no plano de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas Deus desistiu? Deus não desiste. Zé Luiz, Deus não desiste. Ó Senhor Jesus. Nós temos um Deus que não desiste. Então, se nosso Deus não desiste, você também não pode desistir. Deus não deu autorização para você desistir e para mim desistir. Deus falou para nós: persevera. Aí, Efésios 2, aleluia, graças a Deus. Efésios 2, 4, o Senhor, com grande amor, grande misericórdia, com seu plano de resgate. Irmãos, nós estávamos no lago de fogo já um tição queimando, mas Deus sendo rico, né? Efésios 2, 4, fala assim, olha: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Deus, com seu plano amoroso, tem um hino que fala que Cristo é o meu resgatador. Cristo é o seu resgatador. Ele veio nos resgatar com cordas de amor. Ó Senhor Jesus, sendo rico em misericórdia,
o homem que creu deixou de ser raça criada para ser raça chamada, raça escolhida. Então aquela queda que houve no jardim do Éden, aquele deslize do homem, Deus traçou um plano, falou: eu vou resgatar esse homem de novo. Quem fez esse homem foi eu. E ele é meu, e eu vou resgatá-lo novamente. E aí, a Bíblia mostra para nós, irmãos, que, como nós lemos no início, esse Senhor que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, esse Rei do reino dos céus que veio, ele veio da descendência de Abraão, né? Então essa raça chamada, a raça criada tornou-se raça chamada porque Abraão é o pai da fé. Ó Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Aí eu queria ler com os irmãos, ali no livro de Gálatas, quem realmente é os verdadeiros descendentes, né? Senhor Jesus. Gálatas 3, do 7 ao 9. Amém? É o caso, é Gálatas 3, perdão, é 7, tá, irmãos? Eu li errado. Sabeis, pois, são os filhos de Abraão. Ora, amém. Senhor Jesus. 9. Com o crente Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aí no mesmo capítulo, no versículo 14. Para quê? Vamos ler o 13, irmãos, perdão, 13 e 14, para o contexto. Aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Graças a Deus. Irmãos, então basta crer, todo aquele que nele crê vai desfrutar da bênção de Abraão. Na verdade, essa bênção era restrita. Mas aí o Senhor abriu uma porta para nós gentios. Para aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê pode desfrutar essa raça chamada pelo pai de Abraão, pai Abraão. Abraão estava ali em Ur dos Caldeus, numa terra cheia de idolatria, de pecado, e foi chamado. Deus trabalhou na vida dele. E por meio dele, Deus fez uma promessa. E eu e você somos cumprimentos da promessa que Deus fez a Abraão. E hoje somos a raça chamada que pela fé podemos desfrutar do Espírito da promessa. Esse Espírito, irmãos, ali em João fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, como desfrutar dessa bênção? Como tocar nesses benefícios? É no Espírito. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e cada momento, cada reunião é um incentivar do Senhor. Então hoje Deus liberou para nós acesso ao Espírito. Somos chamados para desfrutar do Espírito. Irmãos, é motivo de muita alegria. Porque a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A verdadeira liberdade é desfrutar de Cristo, do Espírito prometido. Essa é a verdadeira liberdade. Então hoje Deus está dando para nós chance de ser cada vez mais liberto, irmãos.
E Mateus, ele tinha uma clareza. Por que o Senhor chamou Mateus para escrever esse livro? Porque Mateus, de forma específica, ele tinha intimidade com questões do reino. E ele tinha total consciência do que era uma autoridade. Hoje nós temos uma autoridade, irmãos. Nós temos um Senhor que é a nossa autoridade. E temos também homens no nosso meio que é autoridade instituída por Deus. E se eu e você estivermos debaixo dessa autoridade, não tem erro. É bênção sem medida. O problema é que o inimigo do Senhor quer infundir a razão, a rebeldia, a falta de submissão. Mas quando tem submissão, tem bênção. Irmãos, louvado seja o Senhor. Então Mateus, ele tinha clareza, puxa, nós temos um rei. Eu vivo debaixo de um governo. A vida da igreja é um governo do céu. A oração do Senhor falou assim, olha, faça assim na terra como no céu. O que tem lá no céu? Como que é as coisas lá no céu? Será que lá os anjos estão brigando? Estão discutindo? Será que lá no céu tem algum tipo de tristeza? De conflito? Será que tem? Lá é o pleno governo de Deus. E Deus trouxe, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito da promessa, o seu reino para a terra. Tem conflito? Tem. Tem problemas? Tem. Mas também tem a solução. Deus trouxe para cada um de nós aquele que pode resolver o nosso problema, que pode resolver a dificuldade. E Mateus falou assim, olha, tem um rei, e esse rei resolve, esse rei cura, ele restaura, ele restabelece, e ele também tem autoridade, trono, tem cetro de ferro, e o inimigo não pode contra ele, porque ele foi derrotado há muitos anos. A Bíblia fala que ele já foi derrotado. Então Mateus tinha grande clareza, né? E aí eu queria ler esse exemplo com os irmãos. Mateus 20. Mateus 20 fala de 2 cegos. Irmãos, 2 pessoas cegas. Mas ele tinha uma informação. Mateus 20, 30 e 31. Imagina ali dois cegos. Talvez sem esperança. Não tinha ninguém para ajudá-los. Não tinha tinha nada. Mas aí, uma boa notícia chegou, Éder. Jesus vai passar aqui. E aí? E eu quero te falar nessa noite, irmãos. Eu sei que os irmãos creem e já sabem, mas eu vou reforçar isso. Jesus já está aqui. Primeiro, ele está dentro de nós. E a Bíblia diz que ele está andando no candelabro. Ele está andando no nosso meio, esquadrinhando o nosso coração, sondando nossa mente, vontade e emoção. O rei chegou. E aí esse cego falou, espera aí, vai passar uma pessoa aqui que é diferente. Eu já ouvi falar muita coisa dele, e é a minha oportunidade. Aí fala aqui, né, Mateus 20, deixa eu só, Mateus 20, Jesus é o Senhor. 20 e 30, né? E eis que 2 cegos, assentado à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava. Só um momento. Eles ouviram a palavra profética. 2 cegos. Eu não sei, até eu preciso orar mais, né? Porque eu não sei ainda se eu sou cego, se eu estou meio cego ainda, se eu estou meio surdo. Talvez eu acho que eu sou meio manco, porque eu tenho umas dificuldades ainda aí. Mas Jesus está passando. Olha, Senhor Jesus. Então eles ouviram a palavra profética e falaram assim, eu vou me agarrar a essa palavra. Jesus vai passar. Tendo ouvido que Jesus, né, passava. O que eles fizeram, irmãos? Eles clamaram. Senhor, não estou te vendo não, mas eu sei que o Senhor está aí. Filho de Davi,
Será que eles clamaram de que maneira, irmãos? Timidamente? Será que foi uma voz, Senhor, com medo? O que esse povo vai pensar de mim se eu clamar esse Senhor aqui? Não, eu estou no meu trabalho. Não, eu estou na rua. O que eles vão pensar de mim? Sabe qual era o pensamento desses dois cegos? Eu não quero nem saber o que eles vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu quero é ser salvo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ser salvo. Eu estou sofrendo. Irmãos, ele estava sofrendo cego. Às vezes dependia de pessoas. Rejeitado, humilhado. Porque é uma humilhação ficar precisando. E as pessoas de repente não atendiam na hora que precisava. E aí ele agarrou dois ceguinhos ali. Mas aleluia. Não importa se eu estou cego, surdo, leproso, não sei, irmãos. O que importa é que nós temos a solução. E aqui, no versículo 31, mas a multidão. Aqui, ó, a multidão os repreendia para que se calassem. Sempre tem uma multidão. Às vezes você está sozinho, mas a vida da alma é uma multidão. Então, tem dia que não tem aquele dia, né? Hoje nem eu me aguento, não é? A multidão. Hoje eu acordei, mas nem eu estou me suportando. Multidão. Ou então a multidão as amizades, é ou não é? Tem ali aquela multidão, eu vou invocar o nome do Senhor aqui. Aí está lá na rodinha lá, o quê? Aqui é crente 007, ninguém sabe. Irmãos, nós precisamos ser como esse cego aqui, olha. Esses dois cegos, não importa o que eles vão pensar, não importa o que eles vão falar, pode mandar eu calar a boca, mas eu vou continuar clamando o nome do Senhor. Porque Ele é que vai me salvar, né? Aí vamos lá. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto: Filho de Davi! Quem aqui está precisando de misericórdia? Tem alguém aqui precisando de misericórdia ou está tudo certo? Está tudo certo, irmãos? Está 100%? Já chegou num nível bom? Não precisa clamar mais? Não, tem que clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou me calar. Irmãos, essa aqui é a experiência de alguém que reconheceu e deu valor ao Rei dos Reis. Não deu valor a qualquer pessoa. Ele não estava gritando assim, olha, galo! É ou não é? Estava gritando, zero! Nem estava falando assim, direita, não. Se fosse isso, ia achar um monte de companheiro. Alguns iam até falar assim, ó, se você brigar com esse cego aqui, eu vou bater no você. Não mexe com ele não, porque ele é da minha turma. É do meu partido. Não tem problema não, o Cruzeiro está na Série B, mas eu sou Cruzeiro. É ou não é? Não, mas está falando, irmãos, quando nós... Irmãos, isso aqui é um princípio. Toda vez que nós levantamos para buscar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, Satanás vai levantar com multidão. E se eu não tiver força e você não tiver força, irmão, nós temos um grupo, tem um exército de Deus aqui, ó. Eu posso perder sozinho, mas com esse exército já é vitória. Por isso que eu tenho que estar aqui na reunião. Se eu estiver em casa, eu já perdi essa batalha. Mas, irmãos, juntos nós somos mais que vencedores. Quando nós reunimos, nós somos vencedores. Somos o exército de Deus. E Deus é que comanda tudo. Não tem ninguém melhor, ninguém pior. Se tiver alguém melhor, já perdeu. Se eu achar que eu falo alguma coisa, que eu sou bom, já caiu na lábia de Satanás. Mas quando a visão do corpo, eu preciso do Zé Luiz, preciso do Claudinei, eu preciso dos irmãos. Porque, irmãos, sozinho não vencemos. Tem um hino que diz, e o inimigo ri.
Ah lá ele está sozinho, consegui deixar ele sozinho, isolado, presa fácil. A brasinha afastou lá, vai esfriar rapidinho. Mas quando está junto, pode estar. Vem para a reunião quando está frio. Quando não está com vontade de orar, pode vir. Está com problema, tem que vir para a reunião. Se está tudo bem, você vem para a reunião. Mas se tiver com problema aí que tem que vir, não é? O Senhor falou assim, ó, eu vim curar os doentes. Você está doente, precisa de médico. E aonde que tem médico? Na vida da igreja. Qual esplêndida é a vida da igreja, um jardim. Irmãos, isso aqui é uma loucura de Deus. Não tem outro lugar para nós. Então esses dois cegos eram loucos. Eu não quero nem saber. Eu quero meu Senhor, eu vou ser curado. E aí, para entrar na linha do raciocínio do crer, vamos em Mateus no capítulo 9. Olha o que o Senhor fala para esses dois cegos. Mateus 9, 27. Mateus 9, 27. Fala. Aí é o versículo 29, né? Nós já não vamos ler o 28 e 29. Tendo ele entrado em casa, lhe perguntou: só um momento, eu preciso de cura. Quem aqui precisa de cura? Mas precisa de crer. Aí o Senhor te pergunta e me pergunta: credes que eu posso fazer isso? Aí eles responderam: sim, Senhor. 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Então é a fé. A fé não é um pensamento positivo que eles falam aí fora. Eu tenho pensamento, vai dar tudo certo. Isso não é fé, não, é? Outro dia falaram para mim assim: eu tenho fé, vai dar tudo certo. Na fé vem é pelo ouvir. Ouvir a palavra. Quanto mais palavra, mais fé. Fé é crer, é receber. Eu ouço a palavra e eu recebo de Deus. E Deus me enche dele mesmo. Aí eu creio. Aí a Bíblia fala assim: se tivesse só um grãozinho, Éder, pequenininho, tamanho de mostarda, não dá nem para ver direito o olho nu, né? Vai transportar monte. Monte. Mas eu preciso ouvir a palavra. Então louvado seja o Senhor, né? Por esse plano maravilhoso. Deus nos chamou. É 8 bilhões, eu acho, né? 8 bilhões e meio. A média, né? Irmãos, de 8 bilhões e meio de pessoas neste mundo, Deus te escolheu a dedo. Tem gente que ainda fala assim: eu quero ganhar na loteria. Irmãos, isso é a maior loteria. Porque tem pessoas que vão ganhar na loteria, vai gastar tudo, vai viver e vai para o lago de fogo, infelizmente. Mas não é o desejo de Deus, né? O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E Deus falou assim: olha, ô Celso, vem cá. Celso já estava queimando. Tição lá, já ardendo já, pegando fogo. Já tinha um quarto separado para ele viver eternamente lá do lado das potestades. E Deus falou assim: esse aqui não. Esse é meu. Esse aqui é meu. Satanás, nesse aqui você não mexe não. Esse aqui me pertence. É raça eleita. É ou não é? Propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Sacerdócio real. Tem pessoas que falam assim: eu quero ver Deus. Quem quer ver Deus? Olha para o seu irmão agora. Você pode ver Deus nos irmãos. Como que eu vou ver Deus na terra? É olhando para os irmãos que está cheio do Espírito. Mas como que eu vou olhar o inimigo? É olhar para uma pessoa que não tem Deus. Espiritualmente falando, né? Então, irmãos, essa bênção chegou até nós. Aí o Senhor mostrou para nós essa semana. No original grego, né? É eclésia, né? Eclesia, né? Que é a igreja. Ou seja, Deus nos chamou, chamados para fora. Fora do mundo, para dentro de Deus. Para dentro da vida da igreja. Então, 1 Coríntios, queria ler com os irmãos.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Para quê? O que tem dentro dessa igreja, né? Qual que é o intuito? Qual que é a finalidade disso tudo, né? Essa genealogia, esse Senhor que veio. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Graças a Deus. 1:9. Fiel, só os irmãos todos encontrarem, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Amém. Ó Senhor Jesus. Todos os irmãos encontraram? Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a comunhão de seu Filho. Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá em João fala assim, olha, esse versículo é maravilhoso, né? Se mantemos comunhão, olha que rico, irmãos, uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o segredo é o quê? Manter comunhão. A estratégia do diabo é o quê? Tirar a comunhão, isolar. Mas o plano de Deus é manter comunhão. Tem dificuldade? Mantém comunhão. Tem problema? Mantém comunhão. Ô Tom, tem um churrasco? Mantém comunhão. Todos os sentidos mantém comunhão. Porque essa é a vida saudável. É onde Deus nos cura, nos salva, nos liberta e nos supre. É na comunhão. Então Deus age na esfera da comunhão. E essa esfera é a esfera da igreja. É um lugar que Deus falou assim, olha, você era do mundo, agora você veio para dentro da igreja. Eu te chamei, você não mais vai ser regido, não mais vai participar da comunhão dos demônios. Agora a sua comunhão é com os Pai, Filho e o Espírito Santo. A sua comunhão agora é uma comunhão de luz. Eu te transportei para o reino do Filho do seu amor. Então, esse é o mistério, grande é esse mistério. Mas ele fala que é Cristo e a igreja. Irmãos, esse é o mistério. É um mistério para alguns, mas para nós foi revelado, né? E aí nesse interim, queria entrar com os irmãos ali só para a gente, em Mateus capítulo 1. Mateus ali fala da genealogia do Senhor. Na verdade, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Aquela hora eu falei Abraão, mas primeiro filho de Davi, né? Depois filho de Abraão. Senhor Jesus. Que aí é o versículo de Mateus capítulo 1, versículo 1. E do versículo 1, a gente não vai precisar de ler todos os versículos, né? Mas até o versículo 6, nós vamos ver aqui não toda, mas uma parte da descendência do Senhor Jesus. E nessa descendência, lembrando que aqui no versículo 20, vamos ler o versículo 20 só para a gente ganhar aqui o norte, né? Porque o Senhor foi gerado do Espírito Santo. Então no versículo 20 de Mateus 1 fala assim, olha, enquanto ponderava nessas coisas, José, né? 19, mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-lo secretamente. Maria apareceu grávida, né? Então, peraí. Maria apareceu grávida, eles ainda não haviam tido nenhum tipo de relação. E aí José era um homem de Deus. Ele falou assim, não vou infamar não, vamos esperar o que vai acontecer. Aí ele deixou em secreto, não falou nada, ele e Deus ali, que certamente estava orando, né? Tendo comunhão. Aí no versículo 20 fala assim, enquanto ele estava orando, né? Porque aqui fala, enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então o Senhor, ele não teve uma participação como na nossa experiência, né, de carne e sangue. Quem gerou diretamente foi o Espírito Santo, né? E aí no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 6,
nós vamos ver ali algumas pessoas, como Tamar, né? Aqui vai falar de Tamar, que teve uma situação muito negativa, né? Ela vestiu-se de prostituta, né? E deitou ali com Judá, que era o pai do seu marido, do marido que havia morrido, sem que ele soubesse. Aí tem Raabe também, que era ali uma prostituta em Jericó. Aqui os irmãos já conhecem, né? Essas 4 mulheres que estão aqui, né? Tem Batseba, né? E a outra é Ruth, né? Que foi gerada de uma relação incestuosa, ou seja, uma relação de Ló, né? E suas filhas. Então, tudo pessoas bem inadequado, situação bem triste, né? Bem caído, né? Mas não precisa ler, eu acho que nosso tempo está avançado já. Lá em Romanos fala assim, olha, que Romanos 3, 23 diz assim, olha, que todos pecaram. Então não importa a experiência delas, mas nós também estamos no mesmo barco. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E também Salmo 51:5 fala que nós somos concebidos em pecado, né? E então, por que o Senhor deixou esse registro para mostrar assim, por mais que nós temos dificuldade, porque tem, né, defeitos, né, muita coisa ainda, né? Mas Deus chamou. Não é isso? Com toda dificuldade, Deus chamou. E aquele que perseverar até o fim, o caminho, irmão, é perseverar. O diabo sabe disso. Por isso que uma das coisas que mais nos atinge é o desânimo. Porque o diabo sabe, se eu desanimar aquele, ele não vai perseverar. Aí o Senhor tem que injetar ânimo, né? Então, foi registrado aqui em Mateus esse detalhe. Porque se tem esperança para Tamar, imagina. É ou não é? Raabe, entre outras, a esperança para mim, ué. É ou não é? A esperança para você. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento, né? Aí Mateus 3:2, aleluia, fala para nós, arrependei-vos, né? Aqui está falando de João Batista, mas depois o próprio Senhor repetiu esse falar, mas vamos ler esse aqui mesmo, né? Fala assim, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hoje, na verdade, o reino já chegou. O reino já foi estabelecido para nós. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, quando o Evangelho é o próprio reino, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor, né? Quando ele chega, aí a luz vem. E se eu receber a luz, eu mudo de vida, muda de direção. Por quê? Porque aquele que estava em trevas, vamos ler esse versículo, é Mateus 4, né? 16, 17. Obrigado, Dinei. Mateus 4, 16, 17. O povo, né? De repente eu posso até colocar meu nome, né? O Wagner, que jazia, né? O irmão tal, a irmã tal, que jazia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora só um detalhe, todos aqui tiveram essa experiência, é ou não é? Um dia a luz chegou. Você estava ali numa situação, talvez, não sei qual situação, mas estava em uma que não era de luz, né? Mortos em delitos e pecados. Talvez estava tendo uma condição boa, mas a luz veio e falou assim, não tem nada bom. Bom é estar na presença do Senhor. Então, aí resplandeceu a luz. E quando a luz chega, as trevas têm que fugir. As trevas não têm força, não têm poder, porque Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Então, se chegou a luz, as trevas é dissipada. Então o Senhor, Maria gerou o Senhor, e o Senhor Jesus, onde ele passava, irmãos, era luz. Né? Tem até uma experiência, né? Fazer a experiência dos dois lá em casa, os pequenininhos. Estão lá cochichando, fazendo alguma coisa, já com 4 anos, um com 10. De repente você chega,
cala a boca, todos emudeceram. Estava falando alguma coisa que ficou com vergonha, né? Então é assim, né? Quando chega, a luz chega, irmãos, as trevas têm que calar. Então quando o Senhor passava em algum lugar, todo lugar que o Senhor passava, tinha uma experiência, né? De as trevas fugirem. E aí em Mateus 11, João Batista ali já estava encarcerado. Vamos abrir em Mateus 11. Aí João Batista perguntou para o Senhor. E ele já tinha declarado que eis o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista declarou isso. Mas aí em Mateus 11, olha só que é triste, né? O Pedro falou isso muito nessa mensagem. Ele mostra assim, irmãos, que versículo triste. E realmente é, porque João, ele preparou o caminho, ele fez muita coisa. No ventre já, ele quando viu o Senhor ali, ele regozijou. Aí chegou nesse ponto, né? Que é uma advertência também. Eu posso estar bem espiritualmente, mas aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, né? Aí aqui no versículo 11 fala assim, olha, capítulo 2. Quando João ouviu no cárcere, Mateus 11, 2. Os irmãos encontraram? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou haveremos de esperar outro? Qual que era o sentimento de João? Olha, eu quero que o Senhor tem que me tirar daqui. Eu pensei que ele ia se tornar alguém poderosamente politicamente, para que me retire desse cárcere ou de alguma outra forma. Mas, de certa forma, foi uma afronta, né? Mas aí o Senhor Jesus não falou assim para ele, não deu uma resposta para ele. Uma resposta, um bate-volta, um imediato, né? O que o Senhor falou para eles? Falou para os discípulos, olha, fala para João que o cego vem. Né? Vamos ler o versículo aqui, olha. O cego veio. 4, né? Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Ou seja, fala para ele o que está acontecendo. Qual que é os frutos do Espírito? A obra do Espírito está sendo feita. Aí ele fala assim, o cego, sabe aquela turma lá que quando você passava não enxergava? Eu passei lá perto, orei por eles, está vendo. Não é assim? Os coxos, não tinha aquela turma que queria até batizar, mas não conseguiu, porque não conseguia andar, ninguém podia carregar? Agora eles estão andando, porque eu passei lá e orei por eles. Isso é Jesus, tá, irmãos? E aquela turma que você tentou comunicar, você não sabia falar em Libras, né? Aquela turma lá, os surdos lá, agora você pode conversar tranquilo, que eles estão ouvindo tudo. Você pode falar o evangelho clarinho, e até os mortos são ressuscitados. E sabe aqueles pobres de espírito? Aquela turma que esvazia? O evangelho está sendo pregado. É isso que o Pedro fala, irmãos, encontrar os contritos de coração, aqueles que querem o Senhor, que precisa, essa turma. Então, irmãos, o Senhor fazia ou não fazia comportagem dinâmica? Isso é comportagem dinâmica. Onde o Senhor estava? O Senhor não marcou um dia assim, olha, dia tal, não é errado não, tá? Isso é maravilhoso. Tá bom, irmãos? Nós precisamos marcar dia mesmo, vamos marcar dia para pregar evangelho. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele ia na padaria, ele orava, abençoava, curava e libertava. Ele é o próprio Deus, é o evangelho, né? Então essa é a experiência do Senhor. O Senhor ia ali fazer uma viagem. Aí todo lugar que ele passou, quem teve contato com Jesus, recebeu algum tipo de virtude. Como aquela mulher, né? O Senhor vai passar aqui, eu vou tocar nele, porque se eu tocar nesse homem, vai ser você curado. Irmãos, esse era e ainda é o Senhor. Só que Maria gerou o Senhor. E você? Você está gerando, você é o Cristo Júnior. Você sabia disso? Você é um tipo de Cristo, em vida e natureza, sem a deidade. E onde quer que eu e você estiver, nós precisamos ter a mesma atitude do Senhor. Abençoar as pessoas, orar por elas.
Ah, mas eu não consigo vender livro. Não tem problema não, a Bíblia não fala isso não. Leva um jornal, leva um panfleto. Talvez você tenha dinheiro, né, Tom? Dá um livro de presente. Tá certo? Irmãos, o que importa é que o evangelho tem que ser pregado. Esse é o encargo do coração de Deus. Então as pessoas, irmãos, o Senhor Jesus, já agora partindo para a parte final aqui da mensagem, qual que era o coração do Senhor Jesus caminhando nessa terra? Se ele tivesse sentado do seu lado aí agora, Celso, fisicamente, você estava feito. Até esse joelho seu não ia precisar mais de cirurgia. Essas pedras do Nilton já tinha vazado há muito tempo. Já saiu, né, Nilton? Aleluia! Pela fé, né? Irmãos, era o ministério do Senhor ajudar. Aí lá em Atos fala assim, né, que como é que é? Melhor dar do que receber. Mister socorrer o necessitado. Mais bem-aventurado, né? Isso. Mais bem-aventurado é dar do que receber, né? E aí tem um versículo que o Celso ama, né? Que é aquele que der de beber será descedentado. Então Jesus, o dia todo, irmãos, a preocupação, a mentalidade dele era o quê? Eu vou abençoar essa pessoa. Jesus ia lá dentro da negócio do Cláudio, como é que chama? Vila Plena. Ele entrou ali, na hora que saiu, o Cláudio está assim, ué, o que aconteceu aqui? Mudou tudo. Mas hoje o Cláudio lá já pode fazer isso, ou não é? Continuar esse ministério. O Celso continua o ministério. Toninho, onde que está, continua esse ministério. Esse ministério agora ganhou braços extensivos. Antes era só um. E agora? São milhares. São muitos filhos, muitas vertentes. Ele é o primogênito de muitos irmãos, né? E aí, vamos finalizar aqui, irmãos. Eu queria até pedir aos irmãos, se os irmãos puderem, tá, irmãos? Mas já como se fosse um rogo. Leia Isaías 58 todo em casa hoje. Mas a gente vai ler um pouquinho aqui, tá bom? Então esse é o encargo do Senhor. Porque Pedro tem falado assim, olha, qual que é o verdadeiro jejum? A Isaías, irmão, 58, esclarece para nós. Que é até a leitura, né, do domingo. Vamos abrir lá em Isaías 58. Senhor Jesus. E aplica tudo que nós falamos, né? Isaías 58. Se a gente tivesse tempo, a gente podia ler todo Isaías, né? Mas a gente não tem. Então, aqui vai falar, irmãos, no início aqui vai falar de um jejum mais, como que a gente pode falar? No início de Isaías 58, é um jejum mais pessoal, que procura mais a minha vontade, tá certo? Aí eu vou jejuar porque eu quero uma bênção, e assim vai. Mas aí no versículo 6, 58, 6, aí o Senhor já começa a abrir os nossos olhos para o jejum, do qual o Senhor está falando nesse contexto. Vamos ler juntos? Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo jugo. Irmãos, o que é isso? É quando alguém chega lá no Bucafé, Sandra, todo atadinho, todo amarradinho, triste, cabisbaixo, sofrendo, oprimido. Aí as irmãs vão lá que eu posso orar por você? Aí ele recebe uma oração e aí ele fala assim, dá o testemunho depois. Puxa, depois dessa oração, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou alegre. Não é assim? Então é esse versículo aqui, olha. Que salte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão. Ou seja, qual é o ministério de Satanás? Que ele tem: matar, roubar e destruir, pôr ataduras, amarrar as pessoas, escravizar, pôr peso, pôr desânimo. Qual que é o seu ministério? Libertar essas pessoas.
Esse é o encargo do Senhor, de levar vida. Né? Aí o versículo 7. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desabrigados, e se o vires nu, os cubras, e não te esconda do teu semelhante. Você recebe uma palavra, um alimento, todos os dias. Mas o que você está fazendo com esse alimento? Aqui fala assim, olha, você não está satisfeito com o pão, com o alimento que Deus lhe dá por meio dessas palavras? Sim ou não? Os irmãos estão satisfeitos com a palavra profética? Amém. Então agora você precisa repartir esse pão com quem está na rua. Porque senão você vai ficar obeso espiritualmente. Tudo eu estou comendo, mas só para mim. Só para. Aí vira conhecimento. Né? Aí fala, não tenha medo de quem estiver passando por você, mas tenha ousadia e diga, posso orar por você? Irmãos, hoje eu tive uma experiência, era uma pessoa, eu falei assim, vou falar com essa pessoa não. Não, vou não. Aí deu às vezes acha que não dá, né? Mas dá. A gente faz comportar direto. Aí dentro de mim eu comecei a conflitar, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí eu falei assim, vai para lá. Aí eu falei, posso orar por você? Pode. Aí eu orei por ela, levei ela a confessar. Aí ela me perguntou do projeto. Não, as meninas do café oram para mim. Já está tendo cuidado. Então, irmãos, assim, vem o medo, né? Vem um sentimento, a multidão começa a falar assim, olha, não. Mas aí depois que você falou, acontece, sabe por quê? Porque quem faz a obra é o Espírito. Não é eu, nem você que faz nada. Não tem força nenhuma, né? Vamos pegar a linha aqui. Não esconda das pessoas, assim se cumprirá o que está escrito. Versículo 8 de Isaías 58, né? Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. E a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Quem quer esse versículo se cumprir na sua vida? Irmãos, olha só a tua cura. Talvez fisicamente você está bem demais. E eu também, né? Talvez, não estou falando que está também. Que é o Senhor que sabe todas as coisas. Mas espiritualmente tem alguma coisa para ser curado. Mas quando nós saímos debaixo da palavra do Senhor para cumprir o que Ele está falando, tem cura. Irmãos, o Senhor cumpre a sua promessa na nossa vida. Né? Aí aqui fala assim, somos curados quando saímos para repartir o pão. Você tem problema no casamento? Estou lendo o finalzinho do alimento diário, tá? Vá para a rua orar pelas pessoas. Tem problema psicológico? Está com ansiedade? Preocupação? Que não acabam? Senhor Jesus. Aí é o Pedro falando, tá, irmão? Só estou transmitindo. Eu encorajo a praticar esse jejum. Que você certamente será curado. Senhor Jesus. Nossa cura brotará sem detença e sem demora. Aleluia! Irmãos, então, esse é o ID, né? Aqui fala assim, creia, irmãos, enquanto praticamos esse jejum, a glória do Senhor guardará a nossa casa. Por que a sua casa está sendo guardada? Guardará a nossa família, nosso trabalho, isso guardará a nossa retaguarda. E Ele promete ouvir nossas orações. Irmãos, esse é o encargo do Senhor, né? Aí Mateus 28, finalizando, Mateus 28. Aí, irmãos, os irmãos que puderem, né? Desfruta desse Isaías 58 por completo. O Senhor vai falar muito para os irmãos. Mateus 28. Olha só, irmãos, essa promessa do Senhor. 28, 18 ao 20. 18 ao 20. Isso aqui é uma promessa, né, para nós. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha só, irmãos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Irmãos, é a promessa. Ele está com você todos os dias, até a consumação do século, né? Jesus é o Senhor. Podemos compartilhar, amém? Aleluia.